porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você já sentiu que há algo mais em sua vida? Algo invisível, mas que constantemente o chama para um caminho desconhecido? O que separa os escolhidos dos demais não é sorte, mas uma série de testes espirituais, emocionais e mentais que poucos sequer conseguem reconhecer. São desafios que podem mudar tudo, mas que poucos têm coragem de enfrentar. Agora, me diga, você está pronto para encarar esses testes? Ou vai seguir na sua zona de conforto, deixando o chamado passar sem ao menos tentar? Cada um desses testes é uma oportunidade de transformação menos, mas você precisa estar disposto a se perder para se encontrar. O que está disposto a deixar para trás para se tornar alguém verdadeiramente escolhido? Meu nome é Hélio Venturani e sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. Hoje, vou te guiar por um caminho profundo, onde vamos revelar os testes que moldam aqueles que são chamados para algo maior. Não é um caminho fácil, mas se você se permitir, pode ser o mais transformador de sua vida. Você está preparado para descobrir se está entre os escolhidos? Continue assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar sua percepção sobre o que realmente significa viver de acordo com seu propósito. O primeiro grande teste que os escolhidos enfrentam é uma experiência interior, algo que não pode ser visto nem tocado, mas que é profundamente transformador. Trata-se do teste da rendição, aquele momento em que a vida nos desafia a abandonar o controle e a aceitar o fluxo das coisas como elas são. Não se trata apenas de aceitar, mas de confiar que há uma força maior conduzindo tudo, mesmo quando não entendemos a direção para onde estamos indo. Nesse teste, a resistência é nossa maior inimiga. Vivemos em um mundo onde o controle é visto como sinônimo de segurança. Acreditamos que se tivermos tudo sob controle, estaremos no caminho certo. Mas a verdade é que quando tentamos controlar demais, nos afastamos da verdadeira essência da vida. Os escolhidos sabem que a verdadeira liberdade não vem do controle, mas da aceitação e da confiança de que tudo acontece por uma razão maior, mesmo quando não vemos o quadro completo. Para muitos, a ideia de rendição soa como fraqueza, mas na realidade, ela é a maior demonstração de força, a força de confiar, mesmo sem ter todas as respostas, a força de entregar-se ao que está por vir, sem medo de perder o que achamos que é importante. Esse é o poder da rendição. Ela nos liberta das correntes do ego e nos permite fluir com a vida de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. Passar por esse teste significa aceitar que a vida pode nos levar a lugares inesperados e que às vezes o melhor que podemos fazer é simplesmente confiar. Quando você se rende, para de lutar contra o que é e começa a permitir que o universo te conduza. É nesse estado de aceitação que o verdadeiro crescimento espiritual acontece. O teste da consciência é um dos momentos mais profundos da jornada dos escolhidos. Ele representa o despertar para uma realidade que vai além das aparências e do que se vê superficialmente. Não é mais sobre sobreviver, mas sobre entender por que você está aqui e qual é o verdadeiro propósito que guia a sua vida. Esse teste nos leva a um ponto em que não podemos mais ignorar a profundidade da nossa existência, revelando um caminho que vai muito além daquilo que imaginávamos. Quando passamos por esse teste, começamos a perceber que a vida não é apenas sobre os objetivos que atingimos, as conquistas ou o que possuímos. É sobre o porquê estamos buscando essas coisas e o que realmente nos move. Para os escolhidos, a verdadeira jornada espiritual começa quando nos deparamos com a compreensão de que tudo o que vivemos tem um propósito maior, um papel que desempenhamos em uma história maior do que a nossa individualidade. No entanto, esse despertar não acontece sem desconforto. Encarar o propósito de vida com clareza é um processo transformador e muitas vezes desafiador. Podemos nos sentir perdidos ou sobrecarregados, pois esse teste exige que olhemos para dentro de nós mesmos de uma maneira que não é fácil. O ego, com suas expectativas e crenças, tenta nos impedir de avançar. Mas os escolhidos sabem que o desconforto é parte essencial desse processo de transformação. Eles entendem que, ao enfrentar as próprias limitações e inseguranças,
estão se preparando para descobrir algo muito maior. Este teste nos leva a uma compreensão mais profunda de nossa conexão com o universo. Ele nos lembra que não estamos aqui por acaso, mas que nossa presença faz parte de um plano maior. Ao nos despertarmos para isso, começamos a viver de maneira mais alinhada com o que realmente somos. E nossa vida ganha um novo significado e direção. Esse despertar nos mostra que nossa verdadeira missão é muito maior do que imaginávamos, e que tudo o que vivemos nos prepara para algo ainda mais grandioso. O teste da isolação é um dos mais difíceis, pois exige que você se enfrente em sua totalidade, longe das distrações externas. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, redes sociais, amigos, familiares e obrigações. Mas o teste da isolação nos convoca a passar um tempo longe de tudo isso, não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Esse isolamento não é uma fuga, mas uma oportunidade de entrar em contato com o que realmente está dentro de nós. A solidão, para os escolhidos, não é algo a ser temido, mas sim um espaço de crescimento e autodescoberta. Quando ficamos sozinhos, sem as distrações do mundo exterior, começamos a ouvir as vozes que muitas vezes ignoramos. São os nossos medos, nossas dúvidas, mas também as nossas verdades mais profundas. Este teste exige coragem para enfrentar os próprios pensamentos e emoções sem fugir deles, sem buscar consolo nas distrações. É na solidão que encontramos a oportunidade de nos conhecermos de forma mais verdadeira. Essa fase pode ser aterradora, pois, ao ficarmos sozinhos com nossos pensamentos, somos confrontados com partes de nós mesmos que não queremos ver. As inseguranças e os medos podem surgir, e a tentação de voltar ao mundo agitado e barulhento pode ser forte. No entanto, para os escolhidos, é nesse silêncio que a verdade começa a aparecer. Aquele que se permite estar com si mesmo, sem distrações, começa a ouvir a voz interior, aquela que sempre esteve ali, mas que muitas vezes foi abafada pelo caos da vida cotidiana. Passar por esse teste não significa rejeitar a vida social ou se isolar permanentemente, mas sim encontrar um equilíbrio saudável entre o silêncio interior e as interações externas. É a capacidade de se conectar consigo mesmo, ouvir o que o coração diz e se reconectar com a verdadeira essência. Para os escolhidos, a solidão é um momento de cura e clareza, um espaço onde eles podem redescobrir quem realmente são, sem as máscaras que o mundo exige. O teste do desapego é um dos mais desafiadores e transformadores da jornada dos escolhidos. Ele exige que você se liberte das amarras do ego e dos apegos materiais e emocionais que muitas vezes definem quem somos. Vivemos em um mundo que constantemente nos ensina a acumular, seja bens materiais, experiências, relacionamentos ou até mesmo nossas próprias identidades. Mas esse teste nos convoca a deixar ir com Firekill. Ao soltarmos o que não nos serve mais, abrimos espaço para algo mais profundo e significativo em nossas vidas. O desapego não significa indiferente ou desinteressado. Não se trata de parar de se importar, mas de parar de se prender. Ele nos ensina a confiar no fluxo da vida, a acreditar que o que realmente é para nós virá de forma natural, sem a necessidade de forçar ou controlar os resultados. Para os escolhidos, o desapego é um ato de confiança e entrega. Eles entendem que o que é verdadeiramente importante não pode ser possuído ou controlado. Ele é dado, se revela no momento certo e de maneira perfeita. Esse teste exige que você solte mais do que apenas objetos ou pessoas. Ele desafia você a liberar os apegos emocionais e as crenças que limitam seu crescimento. Ao longo da vida, desenvolvemos padrões de pensamento e comportamento que nos prendem a uma versão de nós mesmos que, muitas vezes, já não nos serve mais. O desapego é o processo de se desprender dessas versões ultrapassadas de nós mesmos, permitindo que nossa essência mais verdadeira se revele. O verdadeiro poder do desapego está em sua capacidade de liberar. Quando nos desapegamos, deixamos de carregar o peso do passado.
de carregar as expectativas e os medos do futuro. Esse é o momento em que finalmente podemos viver no presente, plenamente. Para os escolhidos, o desapego é a chave para alcançar uma liberdade verdadeira, onde o medo de perder o que amamos não nos impede de viver com a confiança de que o que é para nós nunca se perderá. A noite escura da alma é um dos testes mais intensos e, paradoxalmente, mais transformadores que os escolhidos enfrentam. Ela não é uma fase passageira, mas um mergulho profundo no caos interior. Durante essa jornada, tudo aquilo em que você acreditava menos, suas certezas, suas crenças e até sua identidade menos, começa a desmoronar. É uma sensação avassaladora de estar perdido, de não saber mais quem você é ou o que está fazendo. A dor parece insuportável e o futuro incerto. No entanto, a noite escura da alma não é um castigo, mas uma purificação necessária. Ela serve para remover as camadas falsas de nossa psique, as ilusões e as expectativas que criamos ao longo da vida. Para os escolhidos, essa fase é essencial, pois permite que surja uma versão mais verdadeira de si mesmos. A escuridão, embora desconfortável, é o solo fértil onde as sementes da transformação podem ser plantadas e crescer. Esse teste exige coragem, pois a dor e a desesperança podem ser esmagadoras. A tendência para muitos é tentar escapar desse sofrimento ou buscar uma solução rápida para se livrar da angústia. Mas os escolhidos sabem que é nesse período de escuridão que ocorre a verdadeira evolução. Eles não fogem da dor, mas a enfrentam de frente, permitindo que ela os purifique e os prepare para uma nova fase de suas vidas. Embora a noite escura da alma possa parecer interminável, ela é temporária. Para aqueles que permanecem firmes, que não cedem ao desespero, a luz começa a surgir, ainda que gradualmente. Quando finalmente saímos dessa escuridão, emergimos mais fortes, mais conscientes de quem realmente somos. E, mais importante, reconhecemos que a dor foi uma parte crucial do nosso despertar. O teste da verdade pessoal é um dos mais profundos da jornada dos escolhidos. Ele nos desafia a olhar no espelho e confrontar quem somos, sem as máscaras que usamos para nos proteger ou agradar aos outros. Passamos a vida inteira construindo uma identidade baseada nas expectativas da sociedade, nas opiniões dos outros ou em como gostaríamos de ser vistos. Mas nesse teste, somos chamados a despir todas essas camadas e ver a verdade nua e crua do que somos, em nossa essência mais profunda. Esse processo de revelação pode ser desconfortável, pois exige que deixemos para trás a segurança de uma identidade construída e passamos a abraçar quem realmente somos, com todas as nossas imperfeições e fragilidades. Para os escolhidos, esse teste é uma oportunidade de libertação. Quando você finalmente se vê como realmente é, sem a pressão do mundo externo, você pode então começar a viver com autenticidade, alinhado com sua verdadeira essência. A verdade pessoal não é algo que pode ser encontrado fora de nós. Ela está dentro de nós, esperando para ser reconhecida. Esse teste não envolve apenas aceitar quem somos no presente, mas também liberar as versões do passado que já não nos servem mais. Pode ser necessário abandonar velhos padrões de pensamento, crenças limitantes e até mesmo relações que nos impedem de evoluir. É um processo de cura e transformação que nos permite crescer e nos tornar a melhor versão de nós mesmos, sem medo de mostrar nossa verdadeira face ao mundo. No entanto, encarar nossa verdade pessoal pode ser um desafio, pois nos coloca frente a frente com nossos medos, falhas e limitações. Mas, para os escolhidos, esse é um passo essencial para a evolução espiritual. A verdadeira liberdade vem quando conseguimos nos aceitar plenamente e viver de acordo com quem realmente somos, sem receios ou disfarces. Este é o momento de abraçar nossa verdade, por mais dolorosa ou reveladora que ela possa ser. O teste do propósito é um momento crucial na jornada dos escolhidos. Ele surge quando você começa a perceber que sua vida não é apenas sobre você, mas parte de algo muito maior. Este é o teste que revela que cada ação, cada escolha, está conectada a uma missão maior, que vai além das realizações pessoais
ou do simples desejo de sucesso. O propósito, para os escolhidos, não é algo que se encontra apenas no que se faz, mas no significado profundo por trás do que se faz. Este teste nos desafia a enxergar além do individual e perceber a interconexão de todos os seres e eventos ao nosso redor. Para os escolhidos, a vida se torna uma busca por significado onde cada ató, por menor que seja, tem um impacto no todo. Encontrar o propósito vai além de um simples trabalho ou uma missão. É entender que estamos aqui para contribuir com algo maior, algo que transcende nossa própria existência. Esse entendimento muda completamente a maneira como vemos nossas escolhas e nossas responsabilidades no mundo. Passar por esse teste significa também estar disposto a aceitar que o propósito pode ser diferente do que imaginávamos. Muitas vezes, ele não é glamouroso ou reconhecido por todos, mas é sempre algo profundo, alinhado com a nossa verdade mais íntima. Para os escolhidos, o propósito não é algo a ser encontrado fora de si, mas algo a ser descoberto através da introspecção e da conexão com a essência da vida. Esse processo pode ser desafiador, pois exige que nos desapeguemos de visões limitadas sobre o que significa ter uma vida bem-sucedida. No entanto, é nesse processo de descoberta que nos tornamos mais completos. Quando encontramos nosso verdadeiro propósito, começamos a viver com mais clareza e intenção, alinhados com a missão espiritual que temos no mundo. Esse propósito, uma vez encontrado, ilumina nosso caminho e nos dá força para seguir em frente, independentemente dos obstáculos que surjam. O teste da transformação é uma das etapas mais profundas da jornada espiritual dos escolhidos. Ele ocorre quando somos confrontados com o sofrimento e, ao contrário de tentar escapar dele, somos chamados a passar por ele de forma consciente. Esse sofrimento não é uma punição, mas uma verdadeira alquimia, onde as dificuldades e as perdas servem para transformar a nossa alma. Para os escolhidos, o sofrimento se torna um catalisador para o crescimento, uma oportunidade para se refinar e se tornar algo novo, algo mais forte. Muitas vezes, a dor que enfrentamos pode parecer sem sentido, especialmente quando ela nos atinge de forma inesperada ou intensa. A perda, o fracasso, a decepção, todos esses momentos podem parecer insuportáveis. Mas para os escolhidos, essa dor não é o fim, mas uma etapa de transição. Ela é uma oportunidade para nos desfazermos das camadas que nos limitam, para nos libertarmos de velhos padrões e crenças que já não servem mais. É através dessa transformação que nos aproximamos de nossa verdadeira essência. Esse teste exige uma mudança radical de perspectiva. Em vez de ver o sofrimento como algo negativo, é preciso vê-lo como uma parte natural do processo de crescimento espiritual. Os escolhidos sabem que a dor e as dificuldades, embora difíceis de suportar, têm um propósito maior. Elas servem para nos preparar para a próxima fase da nossa jornada, moldando-nos para sermos mais compassivos, mais fortes e mais conscientes do que realmente importa. A verdadeira transformação não acontece de forma imediata. Ela é gradual e requer paciência, compreensão e, acima de tudo, perseverança. À medida que enfrentamos as adversidades da vida, o processo de transformação nos leva a um ponto de clareza em que finalmente começamos a entender que todo sofrimento tem um propósito: nos moldar para aquilo que estamos destinados a ser. O teste da rendição é um dos momentos mais desafiadores e reveladores na jornada dos escolhidos. Ele acontece quando você é chamado a deixar de lado o controle rígido que tenta exercer sobre sua vida e, finalmente, se entregar ao fluxo natural das coisas. Nesse momento, você percebe que, por mais que tente, não pode controlar tudo. A vida segue seu curso, e a verdadeira liberdade vem não quando você tenta controlar tudo, mas quando você aceita e confia que o que está acontecendo é exatamente o que deveria ser. Muitas pessoas têm medo de se render, pois associam rendição à fraqueza, como se significasse desistir ou perder algo importante. Porém, a rendição, para os escolhidos, é um ato de enorme força interior. Ela exige uma confiança profunda no processo da vida, na certeza de que o universo tem um plano maior
do que qualquer um pode perceber. Ao se render, você não está desistindo da sua vida, mas se entregando ao processo de evolução, sem resistir ao que está à sua frente. Esse teste pode surgir em muitos momentos, geralmente quando nos sentimos sem saída, quando nossas forças parecem esgotadas e as soluções que imaginávamos não aparecem. Mas é justamente nesse ponto de exaustão que a rendição se torna necessária. Quando você se entrega, você abre espaço para o novo, para aquilo que está além da sua compreensão. Os escolhidos sabem que a verdadeira força está em aceitar o que vem, mesmo sem entender. É essa entrega que os conecta a uma energia maior, que os guia para o próximo estágio de sua evolução espiritual, a Rendeka. Portanto, é uma porta de entrada para a liberdade. Ela nos ensina que não precisamos estar no comando o tempo todo. Ao nos entregarmos, nos libertamos das amarras do ego e começamos a viver com mais fluidez, confiando que independentemente das circunstâncias, o que acontecer será para o nosso bem maior. Para os escolhidos, a verdadeira transformação acontece quando aprendemos a confiar, a deixar ir e a nos entregar ao fluxo da vida. O teste do desapego é um dos mais poderosos na jornada dos escolhidos. Ele nos desafia a questionar nossa relação com tudo que temos, fazemos e acreditamos. Vivemos em um mundo que nos ensina a acumular posses, relacionamentos, status, mas o teste do desapego nos convida a soltar essas amarras e a perceber que a verdadeira liberdade não vem de possuir, mas de deixar ir. Liberar o que não serve mais, o que já cumpriu seu propósito, é essencial para seguir adiante na jornada espiritual. Para muitos, o desapego pode parecer um conceito difícil de compreender. Desapegar não significa não se importar com as pessoas ou com as coisas, mas sim parar de se apegar a elas de maneira possessiva, egóica. Quando nos apegamos, ficamos presos ao passado, ao medo de perder algo ou ao desejo de controlar o futuro. Esse apego nos impede de evoluir, pois nos mantém presos a uma realidade limitada e muitas vezes superficial. Os escolhidos sabem que para crescer espiritualmente é preciso confiar que aquilo que é para você nunca se perderá e aquilo que não é deve seguir seu caminho. Esse processo de desapego exige coragem. Desapegar-se é soltar velhas crenças, abandonar o controle sobre os resultados e deixar ir as expectativas que criamos para nossa vida. Para os escolhidos, isso significa aceitar que a vida é um fluxo constante de mudanças e que devemos aprender a fluir com ela, sem resistir. Eles entendem que o apego nos impede de viver plenamente, pois vivemos em função do que queremos controlar, ao invés de simplesmente viver o que nos é dado. O desapego também nos ensina a confiar. Quando conseguimos soltar, confiamos no universo, no processo divino, e sabemos que, ao liberar o que não nos serve mais, criamos espaço para o novo, para o que está alinhado com o nosso verdadeiro propósito. Esse é um dos testes mais poderosos que os escolhidos enfrentam, pois exige uma transformação radical na maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. O teste da transformação é um dos mais difíceis, mas também um dos mais essenciais na jornada dos escolhidos. Ele ocorre quando somos confrontados com o sofrimento, que surge como uma poderosa ferramenta de mudança interior. Para muitos, o sofrimento é algo a ser evitado a todo custo. Para os escolhidos, ele é visto de maneira diferente, como uma oportunidade única de transformação e purificação. O sofrimento nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossas crenças e a nos libertar de tudo que nos limita quando enfrentamos a dor, as perdas e as dificuldades da vida. Podemos sentir que estamos sendo quebrados, mas paradoxalmente, é nesse processo de quebrar que ocorre a verdadeira reconstrução. Para os escolhidos, cada desafio e cada momento de dor é uma oportunidade para se refinar, como o ouro sendo moldado pelo fogo. Em vez de temer o sofrimento, os escolhidos entendem que ele faz parte de uma jornada maior, onde o que parecia ser uma destruição é na verdade um processo de alquimia espiritual. Esse teste de transformação não acontece de forma rápida
ou fácil. É uma jornada contínua, onde cada dificuldade nos ensina algo novo sobre nós mesmos. O sofrimento nos força a confrontar nossos medos mais profundos, nossas fraquezas e as partes de nós mesmos que preferimos ignorar. No entanto, os escolhidos sabem que, ao passar por essa prova com coragem e perseverança, eles se tornam mais fortes, mais conscientes e mais alinhados com seu verdadeiro propósito espiritual. A transformação através do sofrimento é uma jornada solitária em muitos momentos, mas ela também nos ensina a importância de confiar no processo da vida, sabendo que, em cada dificuldade, há uma lição a ser aprendida. Quando nos permitimos passar por esse processo com uma mente aberta e um coração disposto, experimentamos uma mudança profunda que nos aproxima do nosso eu mais autêntico e da nossa verdadeira missão na vida. O teste da rendição é um dos momentos mais difíceis, mas também dos mais libertadores na jornada dos escolhidos. Ele exige de nós a coragem de abandonar o controle, aquele controle que por tanto tempo achamos ser nossa segurança, em um mundo onde somos ensinados a planejar, controlar e controlar ainda mais. A rendição pode parecer uma fraqueza. No entanto, os escolhidos sabem que ela é, na verdade, uma demonstração de imensa força interior. Rendir-se não é desistir, mas confiar no fluxo da vida, permitindo que algo maior guie seus passos. Passar por esse teste significa aceitar que, por mais que tentemos, não podemos controlar todos os aspectos da nossa vida. A rendição é o reconhecimento de que muitas vezes o melhor é deixar a vida fluir, ao invés de resistir. Para os escolhidos, esse é um dos maiores desafios, porque ele pede que entreguemos nosso ego, nossas expectativas e até nossas inseguranças. Ao nos rendermos, nos entregamos à confiança em um plano maior, mesmo sem entender cada detalhe. A vida nos levará onde precisamos estar, mesmo que o caminho não seja claro no início. A rendição, para os escolhidos, é a chave para a verdadeira liberdade. Ela nos liberta do fardo do controle constante e nos permite confiar que o que for para ser, será. Isso nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo quando o futuro parece incerto. A partir do momento em que aprendemos a nos render, começamos a viver com mais leveza, aceitando os altos e baixos da vida, sem a resistência que antes nos consumia. E é nesse ponto que descobrimos a verdadeira força, aquela que vem do não esforço, da aceitação do que é. Ao passar por esse teste, você começa a perceber que, quanto mais tenta controlar, se perde quando você finalmente se permite se entregar ao que a vida tem a oferecer. Começa a viver de forma mais autêntica e conectada com sua verdadeira essência. Rendir-se não é um fim, mas o começo de uma nova forma de viver. O teste da isolação é uma das fases mais difíceis da jornada espiritual dos escolhidos. Ele acontece quando somos chamados a enfrentar a solidão, não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Vivemos em uma sociedade que valoriza a companhia e o barulho, onde estamos sempre rodeados por pessoas, distrações e estímulos. Porém, o teste da isolação exige que você se afaste de tudo isso, para que possa se encontrar consigo mesmo em sua essência mais pura. Este momento de isolamento não deve ser confundido com um período de fuga ou desespero. Não, é um chamado profundo para que você se conecte com sua verdade interior, sem as influências externas, quando estamos sozinhos, sem o conforto da opinião alheia ou da distração do mundo. Somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos e confrontar os pensamentos, medos e inseguranças que muitas vezes preferimos ignorar. Para os escolhidos, a solidão se torna um campo fértil de autoconhecimento e transformação. Passar por esse teste é uma verdadeira prova de coragem, porque ele nos leva a um confronto direto com nossas emoções mais profundas. O silêncio e a solidão nos revelam partes de nós mesmos que muitas vezes não queremos ver. É nesse momento que você se dá conta de quem você é, longe das máscaras e dos papéis que desempenha para o mundo. Para os escolhidos, esse momento é essencial, pois é quando começamos a ouvir nossa voz interior, aquela que é abafada pela rotina frenética da vida. Este teste também nos ensina a importância do autoencontro,
A solidão não é algo a ser temido, mas sim abraçado. Ela nos oferece a oportunidade de nos conhecer de uma maneira mais profunda, de entender o que realmente importa para nós e o que precisamos soltar. Quando passamos por essa fase, saímos mais conectados com nossa verdadeira essência e mais preparados para viver a vida de acordo com o que somos destinados a ser. O teste da fé é um dos mais exigentes que os escolhidos enfrentam, pois ele nos desafia a acreditar no que não podemos ver, no que está além da nossa compreensão. Ele surge nos momentos de escuridão, quando o caminho à nossa frente é incerto e não há garantias de que as coisas vão melhorar. Esse teste não pede fé em algo concreto, mas uma confiança inabalável no plano maior da vida. Ele exige que, mesmo sem enxergar a solução ou a luz no fim do túnel, continuemos a caminhar, acreditando que estamos sendo guiados para algo maior. Para os escolhidos, a fé não é apenas uma crença religiosa, mas uma confiança profunda de que tudo acontece por uma razão, mesmo quando as coisas parecem caóticas ou injustas. A fé é o que mantém você firme quando tudo ao seu redor desmorona. É a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, há um propósito maior se desdobrando. Os escolhidos sabem que a vida, embora cheia de desafios, não é um acidente. Eles acreditam que cada obstáculo tem uma lição que deve ser aprendida, e que mesmo no sofrimento, existe uma força maior trabalhando a favor de seu crescimento. Esse teste da fé é difícil porque ele exige que acreditemos quando não há provas visíveis de que as coisas vão dar certo. Ele nos pede para confiar no que é invisível, no que está além da nossa percepção limitada. Muitos, diante dessa dúvida, podem cair na tentação de abandonar a jornada ou procurar soluções fáceis. Mas para os escolhidos, a fé é uma força que os mantém em movimento, mesmo quando o caminho é tortuoso e as respostas não estão claras. Com o tempo, aqueles que passam por esse teste começam a perceber que a fé é o alicerce que os sustenta em tempos de crise. Ao confiar, mesmo quando tudo parece perdido, eles começam a perceber que o universo está sempre trabalhando a seu favor e que cada passo dado, mesmo em direção ao desconhecido, é um passo mais perto de seu propósito maior. O teste da transformação é um dos mais profundos e transformadores que os escolhidos enfrentam. Ele acontece quando a vida nos coloca diante de um sofrimento que, à primeira vista, parece insuportável, mas que com o tempo revela ser um processo de alquimia espiritual. O sofrimento, por mais difícil que seja, tem a capacidade de nos purificar, refinar e nos transformar. Esse é um teste que, para os escolhidos, é visto não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento profundo e evolução espiritual. Durante esse processo, o sofrimento age como um catalisador, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos e sobre a vida. Ele nos força a encarar nossas sombras, nossos medos e nossas limitações. No entanto, é justamente nesse confronto com o sofrimento que a transformação verdadeira acontece. Ao passar por essa experiência com coragem e abertura, somos capazes de abandonar velhos padrões e crenças que já não nos servem, tornando-nos mais fortes e mais alinhados com nossa verdadeira essência. Este teste de transformação não ocorre de uma vez, mas ao longo de um processo contínuo. À medida que atravessamos os momentos de dor e dificuldade, começamos a perceber que a dor tem um propósito maior. Ela não é um fim em si mesma, mas uma parte do caminho que nos leva à nossa verdadeira natureza. Para os escolhidos, esse processo de transformação é o ponto de partida para uma vida mais autêntica, uma vida vivida de acordo com o propósito espiritual. Ao passar por esse teste, aprendemos a encontrar a sabedoria no sofrimento e a perceber que ele não é um inimigo, mas um mestre. O sofrimento, ao invés de nos destruir, tem o poder de nos moldar, de nos trazer mais perto da verdade e da liberdade espiritual. Para os escolhidos, a verdadeira transformação acontece quando aceitamos que, muitas vezes, as maiores lições vêm dos momentos mais difíceis de nossas vidas, ao longo de todos os testes que os escolhidos enfrentam. A jornada é marcada por desafios profundos
e transformadores. Cada um desses testes, embora doloroso, é uma oportunidade de crescimento, de descobertas e de libertação espiritual. Eles nos moldam, nos purificam e nos preparam para um propósito maior, algo que vai além do que imaginamos ser possível. E ao final, quando conseguimos atravessar esses desafios, somos chamados a despertar para a verdade de quem realmente somos, para o propósito que está em nós, revelando que a jornada nunca foi sobre alcançar um destino, mas sobre nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Agora, a questão que fica é: você está pronto para trilhar esse caminho? A jornada dos escolhidos não é fácil, mas é através dela que encontramos a verdadeira liberdade, paz e propósito. E se este vídeo tocou sua alma, se ele ressoou com você de alguma forma, eu te convido a seguir com a gente nessa caminhada. Se inscreva no canal O Despertar dos Escolhidos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aqueles que também buscam a evolução espiritual e, acima de tudo, comente abaixo sobre o que achou deste vídeo. Sua opinião é importante para nossa comunidade. Lembre-se, a jornada espiritual é um caminho contínuo e estamos todos juntos nessa busca pela verdade. Se você sente que está pronto para evoluir ainda mais, não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Ele pode ser o próximo passo no seu despertar. Agora, eu te pergunto, o que você aprendeu com este vídeo e sobre qual tema você gostaria de ver mais reflexões nos próximos vídeos? Vamos continuar essa conversa, pois a jornada dos escolhidos nunca para.